disso. Vamos falar um pouco do Lucas Braga aqui também, que estava tendo uma negociação aí, né? O Vasco já disse que não vai fazer loucuras nesse momento no mercado, não quer estourar esse teto de gastos, segurar pelo menos até julho, né? Que tá até, deixa eu falar um pouco, que vai entrar uma grana para o Vasco da Gama de direito de TV aí, né? Mas tentou ir para cima do Santos para contratar o Lucas Braga. Jogador de 26 anos, né? Não é daqueles mais novinhos que a gente via o Vasco atrás, também não é dos mais velhos, mas para mim é um jogador ok, bom ali, cara. Talvez compor elenco, não sei se ser titular ou não, né? Porque a gente tem bastante jogador nesse meio campo do Vasco da Gama. Não tem a confirmação de qual que foi o atacante, porque parece que o Vasco queria envolver outros atletas também por empréstimo para o Santos para conseguir o Lucas Braga. Mas a primeira oferta foi recusada pelo Santos, né? Do dinheiro pelo Lucas Braga. Mas continua a negociação do Vasco com o Santos aí para tentar contratar o Lucas Braga, volante. O que você acha, Edmundo? Você acha que é mais do mesmo? De repente é um cara que pode ajudar o Vasco da Gama? Ou depende muito da negociação também, né? Porque a gente fala de atletas, mas também tem que ver quanto está envolvido de grana, né, cara? O Gui, a gente tem que se ater às últimas contratações, né? O Vasco é bastante assertivo, principalmente no sistema defensivo, né? O Vasco tem uma zaga nova, porém uma zaga bem segura. Capasso ainda fez gol, né, contra o Flamengo, entregou, não mostrou muita velocidade, enfim. Mas ainda não dá para a gente ter uma certeza. Mas os goleiros, o Pumita, o Léo e o Piton, esses aí parece que já jogam no Vasco há muito tempo, né? O Capasso ainda é que a gente tem que dar um desconto, porque ele entrou meio que na parte final ruim, né? Na parte que o Vasco veio mal. Então a gente não consegue ter assim um juízo de valor. O que eu quero dizer com isso? As observações foram muito boas, né? Então, se o Lucas Braga, que eu conheço pouco, vi jogar poucas vezes, chama a atenção da diretoria do Vasco, se o Maurício Barbieri aprova, é porque vê nesse atleta qualidade para agregar valores ao time, né? Eu acho que já foi pouco tempo, mas já deu para ver em que setor você precisa de contratações. Acho que é só uma opinião e espero que o Maurício Barbieri não fique chateado. Eu acho que a eliminação do Vasco para o Flamengo e do Vasco para o ABC passou muito pelas escalações. Muito pelas escalações, do fato dele querer trazer o Andrei para primeiro volante, para poder ter uma saída de bola melhor. Aí ele perdeu marcação e perdeu o Andrei lá na frente, tanto que rapidamente ele corrigiu. Faz parte, né? Tem muito acerto do Maurício Barbieri. Então, talvez a contratação do Lucas Braga seja para isso, para você ter consistência defensiva e uma boa saída de bola, para você aproveitar o Jair e o Andrei, pelos poucos jogos que vai estar com a camisa do Vasco, mais lá próximo do Peck e do Pedro Raul. O Lucas Braga, né, gente? Tem muita gente falando, pô, ele joga na ponta. O Lucas Braga já jogou ponta esquerda. Eu gostei dele na ponta esquerda. Ele jogou no meio de campo, na ponta esquerda, na ponta direita. Ele foi muito usado no Santos. Não é titular, etc. Mas ele é um cara que o Santos mesmo, o Odair Hellmann, deu até uma entrevista falando que não quer liberá-lo, né? Então, assim, é um jogador interessante que ele pode ser usado em várias áreas do campo, mas realmente ele joga mais ofensivamente. Eu falei volante, eu errei, viu, pessoal? Mas ele joga tanto no meio de campo, quanto na ponta esquerda, quanto na ponta direita também. O que você acha, Edu? Seria uma boa o Lucas Braga chegar no Santos? No Santos, no Vasco? Assim, eu vi pouco do jogador, né? Tipo, eu vi alguns lances, bons lances, mas o que o Edmundo acabou de falar. Agradou o departamento de scout, Maurício Barbieri, Abel Braga, top. Agora tem que entender se esse jogador chega para jogar. Eu acho que o Vasco precisa de um jogador mais robusto ali para o meio campo, cara. Também acho. Acho que o Vasco precisa de um jogador grande, jogador que para ajudar o Alex Teixeira,
né? Enfim, tem que ter um cara ali naquele meio campo diferente. Eu acredito até que o Vasco, enfim, esteja buscando esse jogador, mas no momento, falando aqui do Lucas, não estou aqui, enfim, gente, falando que o cara não vai arrebentar com a camisa do Vasco, não vai se dar bem, muito pelo contrário. Eu acho que o Vasco está olhando muito para o sistema defensivo e está esquecendo do ataque. Vamos colocar vamos comprar alguém para esse ataque aí, para a torcida respirar um pouco. Só o Pedro Raul, só o Alex Teixeira, que não faz a função camisa 10, não vai funcionar. O Campeonato Brasileiro só começa com um joguinho ruim, né? Palmeiras e Atlético, né? Enfim, tem que contratar jogador para o meio. Lucas Braga, enfim, é uma interrogação. Mas agora, falando que não vai investir muito, sem oportunidade de mercado, vai ser meio complicado para o Vasco conseguir aí, de repente, um medalhão, até que o Edmundo falou que acho que é que o Santos, que o Vasco precisava nesse momento, um cara para chegar a resolver, um cara mais cascudo, até para dar mais consistência para os jovens também, né, Edmundo? Mas você acha que, Edmundo, sem dinheiro, você acharia melhor tentar manter ali do jeito que tá, ou de repente trazer um Lucas Braga da vida, um outro jogador ali mediano? Eu acho que precisa de um cara para ser reserva do Pedro Raul, por exemplo, se não for usar o Figueiredo, né? Porque o Figueiredo nem é cogitado lá na frente, né? Eu acho que tem muitas alternativas já no próprio elenco, né? Mas depende de como você vai começar o Campeonato Brasileiro. Esses 4 primeiros jogos, esse recorte de 4 primeiros jogos são super importantes. Começa bem, como foi no Campeonato Carioca, vem aquela sequência de bons resultados. Começa mal, aí vai começar a dizer, pô, o time é jovem, falta experiência. Então, talvez mesclar um pouco, trazer jogadores mais experimentados. Eu acho que o Eric Marcos, o Eginaldo, o Peck, o Figueiredo, o Marlon Gomes, falei 5 nomes que não figuram entre os titulares do Vasco da Gama. Eu acho que esses são ótimos jogadores. Ótimos jogadores. Eles precisam de rodagem, precisam de confiança, sabe? Precisam aflorar esse potencial. Se vier alguém, tem que ser melhor que esses, para vestir a camisa de titular e agregar valor técnico ao Vasco da Gama. É fundamental você ter experiência em muitos momentos. Mas futebol é transpiração o tempo todo, sabe? E nada melhor que a molecada para transpirar, né? Então, assim, enfim, eu não sou aquele que acho que se não contratar vai ser terra arrasada. Não. Eu acho que pode dar muito bem, mesmo sem contratar. Mas eu voto para, se contratar, contrate jogador já pronto. Porque promessas, eu acho que nós temos bastante. Tem que vir para resolver. De repente, até guarda agora, segura e espera meio do ano. Eu acho que dá para começar o Campeonato Brasileiro. Não acho que é claro que a gente pensa no jogo contra o ABC, que foi meio que uma tragédia ali na Copa do Brasil, que o Vasco não poderia ter perdido, apesar de ser o time mais difícil desses daí que estavam lá, mas vamos deixar isso para lá. Era obrigação do Vasco vencer aquela partida. Eu acho que faz um Brasileirão seguro, consegue fazer um Brasileirão seguro.